experiência de, numa oração, a gente sentir aquele abraço de Deus, ou sentir aquela resposta que a gente precisava. Talvez não naquele momento, talvez a resposta seja espere, mas depois a gente entende o que Jesus quis dizer. Mas todos nós, creio que já tivemos essa experiência de sentir o Espírito Santo falar ao nosso coração por meio da oração. Amém? E na Bíblia nós temos muitos exemplos de pessoas de oração, de pessoas que fizeram a diferença com a sua prática de oração, com a sua vida diária de oração. Eu vou destacar nesse momento, nós vamos falar de outras pessoas, mas nesse momento a vida de Daniel. Daniel é relatado no capítulo 6 do livro de Daniel, que ele orava 3 vezes ao dia, ele se colocava virado com a janela aberta para Jerusalém, né, como era o costume, e ele orava 3 vezes ao dia ao Senhor, clamando. E até mesmo quando foi instaurada a perseguição por causa dos príncipes que estavam contra ele, ele se manteve orando, mesmo sabendo que aquilo poderia custar a vida dele, e ele foi perseguido, se manteve orando, e mesmo assim venceu na cova dos leões e deu testemunho da glória do Senhor naquele lugar. Então, Daniel, ele é um exemplo de oração para nós, amém? E que a gente possa se manter nesse exemplo, tendo uma vida de oração diária, uma rotina de oração, e que a gente possa conversar com o nosso Pai, amém? Agora, quanto ao texto que nós lemos, temos algumas lições importantes que a gente precisa tirar, alguns traços que nós precisamos seguir na nossa vida de oração. O primeiro deles é sobre a sinceridade. A nossa oração, ela precisa ser sincera. Amém? Jesus falou nesse momento, ele já começa falando que para nós não sermos como os hipócritas. Hipócritas, essa própria palavra vem de um ator, né? Lá da Grécia, um ator que fingia ser o que não era, interpretava um papel. Hipócrita é quem alega ter um relacionamento com Deus e amar a sua justiça, mas que, na verdade, está buscando outro interesse. Na verdade, está buscando outro objetivo. Nesse caso, eles buscavam a própria glória. Jesus fala, olha, para serem vistos pelos homens. Eles estavam querendo ser enxergados, estavam querendo a glória para si. Ou seja, a intenção estava distorcida, certo? O próprio Jesus comenta antes, nas bem-aventuranças, que somente os limpos de coração é que verão a Deus. Ser limpo de coração é ter o coração limpo de toda falsidade, de toda segunda intenção, de todo objetivo que talvez nos distancie do nosso foco, que é o próprio Deus. Precisa ser o próprio Deus. Nós precisamos buscar a Deus porque nós o amamos e queremos estar com Ele na glória, queremos estar com Ele na nossa vida, porque nós precisamos da presença dEle. É esse que precisa ser nosso principal objetivo. É claro que temos sonhos, é claro que temos planos, é claro que temos vontades, mas é preciso que tudo isso esteja ao pé do nosso Senhor e que a nossa vontade seja diminuída para que o poder dEle cresça sobre nós. Amém? Nós temos exemplos também de pessoas que agiram com hipocrisia e não agiram da maneira que é esperada de um coração sincero. Lá atrás, nós temos o exemplo de Caim, que Caim ele não ofereceu uma oferta sincera a Deus, ele não ofereceu das primícias como seu irmão Abel, e quando o Senhor foi procurar, depois dele ter praticado o ato, né, de assassinar seu irmão, ele ainda age com hipocrisia diante do Senhor. Ele responde, por acaso sou eu o guardador do meu irmão? Ainda foi abusado, né? Ainda foi desrespeitoso com o Senhor, sendo que ele sabia o que tinha no coração dele. Então, desde lá de trás, a hipocrisia, a falta de sinceridade já era um problema para o povo de Deus, né? Para aqueles que estavam na linhagem. Também temos lá em Atos, já mais à frente, o caso de Ananias e Safira, que ofereceram uma oferta, e é dito que eles mentiram para Deus quanto à oferta deles, mentiram para o Espírito Santo, não agiram com sinceridade. E isso levou ao que aconteceu, eles expiraram por terem não agido com sinceridade na presença de Deus. Então, nós termos um coração sincero diante do Senhor é fundamental.
nós sabermos o que nós precisamos, entendermos e levarmos isso a Deus é essencial. Não se colocar como se não precisássemos de nada, como se estivéssemos muito bem, mas tendo a certeza que precisamos do Senhor e que o seguimos porque o amamos e porque desejamos estar com Ele. Amém? Não é fácil, às vezes, perceber que temos segundas intenções no coração. Muitas vezes as pessoas não percebem. Muitas vezes outras pessoas de fora percebem, mas a própria pessoa não consegue perceber que ela está agindo com uma intenção diferente daquilo que Deus espera. Então é preciso, nas nossas orações, a gente clamar, como salmista, lá em Salmos 139, para o Senhor sondar os nossos corações, fazer-nos perceber se há algum caminho mau, fazer-nos perceber se tem algo que precisa ser tirado do nosso coração, para que o Senhor seja o centro e o foco da nossa vida. Amém? Então, que a cada dia nós possamos clamar por isso, clamar para que o nosso coração seja sondado pelo Senhor, que Ele nos mostre se há algo que está roubando a intenção primária, que precisa ser Ele do nosso coração, e que a gente possa caminhar em direção a Ele verdadeiramente. Amém? Então, o primeiro traço importante é esse, a sinceridade. E o segundo passo é o quebrantamento. Nas nossas orações, na nossa vida prática de oração, nós precisamos ter um coração quebrantado. É essencial, irmãos, a gente manter o quebrantamento na nossa vida prática. O próprio Jesus, nesse mesmo texto, ele fala que eles desejavam serem vistos pelos homens. Então, eles estavam em evidência, eles não estavam em humildade diante de Deus. Não estavam em um quebrantamento verdadeiro diante de Deus. Nós vamos ler uma parábola que fala muito ao nosso coração, em Lucas 18, do versículo 9 ao 14. Não sei se dá para colocar ali para nós acompanharmos juntos. Lucas capítulo 18, do versículo 9 ao 14, já está ali. É a parábola do fariseu e do publicano, do cobrador de impostos. Vamos ler então. Jesus também contou esta parábola para alguns que confiavam em si mesmos, por se considerarem justos, e desprezavam os outros. 2 homens foram ao templo para orar. Um era fariseu e o outro era publicano. O fariseu ficou em pé e orava de si para si mesmo, desta forma: ó Deus, graças te dou porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo que ganho. Já o publicano, estando em pé, longe, nem mesmo ousava levantar os olhos para o céu, mas batia no peito, dizendo: ó Deus, tem pena, tem piedade, tem misericórdia de mim, pois sou pecador. Digo a vocês que este, o publicano, desceu justificado para a sua casa, e não aquele, porque todo o que se exalta será humilhado, mas o que se humilha será exaltado. Amém? Então, precisamos estar, essa parábola reflete isso muito bem. Precisamos estar com o coração quebrantado diante de Deus. O fariseu ali naquele momento, primeiro, fala que ele orava de si para si mesmo. A hipocrisia e a soberba dele, a falta de quebrantamento, impedia que a oração dele chegasse a Deus. Ele não percebia, mas a oração dele não estava indo a lugar nenhum. Estava sendo dele para ele mesmo. E ele se autoafirmava. Ele ficava afirmando as próprias qualidades dele, as próprias atribuições que ele tinha, e não se humilhava. Ele não reconhecia que era a graça de Deus, a misericórdia de Deus que o salvava, que o libertava, que o guiava. Já o publicano, ele reconhecia que ele era pecador. Os publicanos, os cobradores de impostos, eles eram tidos como até mesmo inimigos do povo judeu naquela época, né? Como traidores, e eram desprezados. E o publicano, ele reconhecia, ele se humilhava, ele se quebrantava. Ele se colocava diante de Deus com o coração quebrantado. E isso fez ele ser justificado, porque ele reconhecia que não poderia nada salvá-lo, nada
justificá-lo diante de Deus, se não fosse a própria graça do Senhor Jesus. Amém? Precisamos ter um coração como esse. O rei Davi, ele foi conhecido como homem segundo o coração de Deus, dentre outros motivos, por ele ter um coração quebrantado. Quando ele errava, ele se arrependia verdadeiramente e tornava dos seus maus caminhos. Um outro exemplo muito